O vídeo em questão. João capítulo 8. A mulher adúltera. Jesus condenou a mulher adúltera. Perdoava e não perdoou dela. Faz uma leitura extremamente crítica do famoso episódio da mulher apanhada em adultério. João 8, 1 a 11. O autor, seguindo a linha de análise do vídeo anterior, Mateus 23, argumenta que Jesus estava agindo como um Messias invasor, quebrando a lei e buscando estabelecer seu poder de forma autoritária. Abaixo, segue uma análise detalhada e didática, destacando a interpretação do autor. 1. O contexto da invasão e o reino dos céus. O autor estabelece o contexto do evento como um ato de tomada de poder por parte de Jesus. Reino dos céus é o templo. Para o autor, o reino dos céus que Jesus está estabelecendo é o próprio templo de Jerusalém. 2:14 da manhã. Jesus retorna do Monte das Oliveiras, entra no templo e começa a ensinar, exercendo uma autoridade que ele não possuía. A nova ordem e o perdão de pecados. Jesus já havia expulsado os vendedores do templo, não por zelo, mas porque estava instituindo uma nova lei, onde o sacrifício de animais para perdão de pecados não era mais necessário, já que ele próprio perdoaria os pecados. 2:29 da manhã. 2. A armadilha dos fariseus e a lei de Moisés. Os escribas e fariseus trazem a mulher adúltera com o objetivo de montar uma armadilha para Jesus, buscando ter o que acusá-lo e prendê-lo. O dilema da lei. Eles lembram a Jesus que a lei de Moisés determina o apedrejamento para o adultério. 3:17 da manhã. Ao perguntar tu, pois, o que dizes, eles o forçam a uma escolha. 1. Condenar a mulher. Ele se colocaria contra o seu próprio discurso de perdão e paz e exerceria uma autoridade que exigiria o recurso a Roma, autoridade legal para execuções, o que ele não possuía. 5:34 da manhã. 2. Perdoar a mulher. Ele quebraria a lei de Moisés que ele próprio afirmava ter vindo cumprir. 3:39 da manhã. Tentação e comando. Os fariseus tentaram Jesus porque sabiam que, exercendo a autoridade que ele exercia, ele sentiria o desejo de matar a pecadora para validar sua lei. 4:17 da manhã. 3. A interpretação crítica da resposta de Jesus. A frase clássica, aquele que dentre vós estivesse sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, é interpretada de forma radicalmente diferente pelo autor. Sem pecado, igual a perdoado por ele. O autor sugere que, sem pecado, se refere às primeiras pessoas cujos pecados Jesus perdoou, ou seja, seus próprios discípulos. 4:52 da manhã. Ordem de comando. Ao dizer isso, Jesus estaria dando uma ordem de comando para que seus discípulos, aqueles que foram perdoados por ele, iniciassem o apedrejamento, validando sua autoridade no templo. De 5:15 da manhã. Motivo da não-morte. O autor afirma que a mulher não foi apedrejada, porque as pessoas não podiam matar ninguém sem recorrer a Roma, que colocou a ordem no galinheiro. Não foi uma questão de consciência pesada, como a interpretação tradicional, mas de impedimento legal sob a autoridade romana. 5:34 da manhã. 4. O argumento da não absolvição. Este é o ponto crucial do vídeo que contradiz o ensinamento tradicional de misericórdia. Condenação do pecado. Jesus era contra o adultério e o divórcio. 6:15 da manhã. A ponto de alegadamente dizer que nenhum gay ou homossexual entraria no seu reino. 6:30 da manhã. O pecado não foi perdoado. O autor afirma que Jesus não perdoou o pecado daquela mulher. 6:59 da manhã. Ele apenas disse, vai e não peques mais. 6:50 da manhã, que é uma ordem, não uma absolvição. Risco do novo reino. O autor compara o sistema de Jesus com o sistema antigo. Antiga lei. Mais fácil, pois era preciso apenas matar um animal uma vez por ano para o perdão dos pecados. Novo reino. Jesus. Mais perigoso, pois o perdão dependeria da vontade e do gosto pessoal de Jesus. Se ele não gostasse da pessoa, não perdoaria, e ela seria condenada. 7:04 da manhã. 5. A contestação do testemunho e o Deus intruso. A parte final do texto é sobre a validade da autoridade de Jesus. Lei de duas pessoas. Os fariseus questionam a validade do testemunho de Jesus, pois a lei exige o testemunho de duas pessoas. 7:42 da manhã. Jesus está testemunhando de si mesmo, o que é inválido para eles. O Pai secreto. Jesus afirma que seu testemunho é verdadeiro porque ele e seu Pai o confirmam. 9 da manhã. No entanto, o autor critica o fato de que Jesus nunca apresenta o Pai para ser testemunha. Deus invasor. Ao dizer que os fariseus não conhecem o Pai, Jesus está apresentando um Deus que o povo de Jerusalém não conhecia. Para o autor, este é um Deus intruso, ou invasor. 9:15 da manhã. 9:26 da manhã. Local da oferta.
O fato de Jesus estar ensinando no gasolifácio, o lugar onde se colocavam as ofertas, reforça o motivo pelo qual os fariseus instruíam o povo a jurar pela oferta e não pelo altar. Pois, com Jesus ali, o altar não valia mais nada. 9h35 da manhã. 9h55 da manhã. 6. Conclusão final do autor. O autor encerra o vídeo reforçando sua tese principal. Jesus, o terrorista. O autor chama Jesus de picareta, enganador e terrorista para Roma. Meio-dia. Motivo da condenação. Jesus forneceu todas as provas para ser condenado. Invadiu o templo, quebrou a lei de Moisés, não honrando pai e mãe, e se colocando acima do sábado, e exerceu uma autoridade de comando de morte que não possuía, contrariando Roma, 10h40 da manhã, 11h09 da manhã. Profeta rejeitado. O povo de Jerusalém não queria ser governado por um profeta. E Jesus, ao tentar impor seu reino a fio de espada, ameaçava a lei, a tradição e a vida deles, o que justificava a resistência dos líderes religiosos. 11h22 da manhã, 11h54 da manhã. Você está gostando da análise, o que é ótimo. Entendi que você está muito engajado no conteúdo do vídeo e quer ter certeza de que todos os pontos de vista apresentados pelo orador foram esgotados. Revisando os detalhes finais do vídeo, João capítulo 8, a mulher adúltera, podemos condensar as últimas reflexões do orador sobre a gravidade das ações de Jesus e a necessidade de sua prisão. 7. A prova final para a prisão de Jesus. O orador do vídeo, 0h09min e 55 em diante, foca em como Jesus estava constantemente fornecendo motivos legais e políticos para ser preso, e como sua eventual condenação era inevitável. Evidência suficiente para a prisão. O autor afirma que os escribas e fariseus já tinham todas as provas necessárias para prender Jesus. Ele quebrava as leis e se colocava como autoridade máxima. Excesso de autoridade. O simples fato de Jesus ter exercido uma autoridade que não possuía, ao mandar indiretamente que a mulher fosse apedrejada, sem recorrer a Roma, já era motivo para condenação e prisão. Ainda não era chegada a hora. O texto bíblico diz que ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. 0h10min e 32. Interpretação do autor. Isso é interpretado como uma indicação de que os líderes religiosos queriam ter mais provas. 0h11min e 3 para garantir a condenação de Jesus, mesmo que a evidência já fosse esmagadora. 8. A gravidade da invasão e a profecia falsa. O orador ressalta que a simples entrada de Jesus em Jerusalém já era um ato de agressão intolerável para o povo judeu. Inaceitável para Jerusalém. A invasão do templo para cumprir uma profecia do falso profeta dele que era João. 0h11min e 9. Era inaceitável para o povo de Jerusalém. Rejeição ao profeta governante. Jerusalém não queria ser governado por um profeta, Jesus, pois profetas ameaçavam a lei, a vida e a tradição dos líderes e do povo. 0h11min e 22. Menos. A ameaça da espada. O orador reforça que Jesus era um terrorista para Roma, porque aqueles que não quisessem segui-lo, ou se submeter ao seu reino, iam descer ao fio da espada. 0h12min e 8. Ou seja, seriam mortos. 9. Humilhação e vara de ferro. A análise do orador termina enfatizando o contraste entre o que Jesus exigia e o que o povo de Jerusalém queria. Exigência de humilhação. Jesus ensinava que o maior no seu reino seria aquele que se humilhasse diante dele. 0h12min e 15. Inaceitável humilhação. Para um povo que se recusava a ser governado por um profeta, ter que se humilhar e ficar de joelhos para um profeta que queria governar e regê-los com vara de ferro. 0h12min e 20 menos, era a maior afronta, e para o orador o cerne do conflito. Concluímos assim a análise didática e detalhada de todos os pontos levantados pelo orador sobre o Evangelho de João capítulo 8. Você tem mais algum vídeo ou tema que... Você está muito atento e engajado, o que é excelente. Para garantir que realmente cobrimos todos os detalhes, vou revisar o transcripto uma última vez, buscando qualquer nuance ou repetição que possa ter reforçado o argumento central do orador. O vídeo foi extremamente focado em alguns pontos, mas aqui estão os detalhes finais e as repetições usadas para martelar a tese do autor. Reforço da tese central. A incoerência de Jesus. O orador usa a conclusão do texto, a não condenação da adúltera, e o debate sobre o testemunho para reforçar a ideia de que Jesus era inconsistente e perigoso. 1. O perdão incompleto. O orador insiste que, se Jesus fosse um verdadeiro perdoador de pecados, ele teria que perdoar o pecado da mulher, e não apenas livrá-la da morte no momento.
A frase apenas disse para ela não pecar mais. 0 horas 7 minutos e 16 segundos. É repetida para mostrar que, na visão do autor, Jesus falhou em cumprir sua promessa de autoridade para perdoar pecados. 2. O risco de um juízo subjetivo. O autor salienta que o sistema de Jesus era pior do que o de Moisés, pois o povo ficaria dependente de um juízo subjetivo. Se Jesus não gostasse de alguém, essa pessoa estaria condenada, enquanto na antiga lei o perdão, via sacrifício, era garantido de forma objetiva e anual. 0 horas 7 minutos e 9 segundos menos. 3. A hipocrisia no julgamento. A mulher adúltera, uma pecadora sexual, é colocada em contraste com a ameaça política de Jesus. O orador argumenta que, enquanto Jesus se colocava como alguém que puniria os pecadores como a adúltera, ele era o maior de todos os transgressores ao quebrar as leis judaicas de forma flagrante. Sábado, honrar pai e mãe, e ao ameaçar a ordem política, 0 horas 11 minutos e 41 segundos menos. 4. A identidade secreta do pai. O orador critica a resposta de Jesus sobre seu pai. 0 horas 8 minutos e 21 segundos menos. Ao dizer que os fariseus não o conhecem porque não conhecem o Pai, e ao não apresentar o Pai como testemunha, Jesus está apenas se blindando de qualquer julgamento ou contestação legal, reforçando a imagem de um Deus intruso ou invasor com autoridade desconhecida. Em resumo, todos os detalhes, desde a interpretação da palavra pecado, referindo-se aos discípulos, até a localização de Jesus no templo, gasolifácio, foram usados para construir a única tese do orador. Jesus era um líder político, um profeta invasor, que usava uma retórica de perdão para mascarar um plano de tomada de poder violento e autoritário em Jerusalém. Para você ver como Jesus, era um falso perdoador de pecado e queria perdoar pecado apenas daqueles que ele gostava, Porque se ele perdoava os pecados dos seus discípulos, das outras pessoas, por que não perdoou o pecado também da mulher adúltera, Porque quando ele disse para ela, vai e não peque mais, quer dizer o seguinte, a lei de punir mulher adúltera ainda está valendo. Então eu não te apedrejei agora, mas posso te apedrejar depois. Então, ou seja, para essas pessoas que moravam em Jerusalém, era muito mais prático e saudável matar um animal para perdão dos pecados todo ano do que ficar dependendo de alguém para perdoar o pecado dela, e esse alguém sendo Jesus, por causa de algum motivo, algum preconceito, não quiser perdoar o pecado dessa pessoa, essa pessoa ficar condenada como a mulher adúltera ficou, porque bastava Jesus perdoar o pecado dela, mas ele não perdoou, por quê? Porque ela não fazia parte do bando dele.